Olá! A Missão Salesiana de Mato Grosso, Inspetoria de Campo Grande, completa neste ano de 2024 130 anos de história. Essa história ela é uma parte da concretização do sonho missionário de São João Bosco, aqui para o Brasil, para todo o Centro-Oeste. E como parte deste sonho missionário, neste ano, a Missão Salesiana e as Filhas de Maria Auxiliadora têm a alegria de ter o lançamento de um livro muito importante para a história da santidade salesiana, que é a história da beata Laura Vicunha. Para isso, nós estamos aqui no estúdio para conversar com a autora desse livro, que é a irmã Maria Nilda Rangel Cavalcante. Junto com ela está aqui também Padre Aldir, salesiano, e o senador Nelsinho Trade, que faz parte desse livro. E toda essa história, a participação dele também, nós vamos entender durante este podcast. Primeiramente, bom dia, irmã Nilda. Bom dia. Me conta, primeiramente, como é que surgiu a história, ou o momento, a oportunidade de escrever esse livro de Laura Vicunha, sobre a história de Laura Vicunha. Tudo começou também, eu acho que baseado no grande sonho de Dom Bosco, né? Com o tempo tudo compreenderás, dizia Nossa Senhora para ele lá naquele sonho dos 9 anos. Mas a família salesiana teve uma importância muito grande nisso, porque foi ela que deu o início da elaboração de uns textos para uma palestra sobre Laura Vicunha. A partir desta palestra, eu estava com tempo, resolvi pesquisar e escrever textos sobre Laura, fazer slides, pesquisar a vida das irmãs que conviveram com Laura, dos salesianos que conviveram com Laura naquela época. E estava fazendo esse trabalho, como numa bela manhã, o senador Nelsinho esteve lá na minha casa para conversar um pouco comigo, e ele, falando da visita dele em Bahia Blanca, ele falou que a irmã que está cuidando de todo esse material, desse tipo museu sobre Laura, falou para ele que não tinha nenhum material em língua portuguesa lá. Eu, naturalmente, virei para ele e falei: Nelsinho, eu estou com material sobre Laura, e é muito extenso o material que eu tenho. Se você arrumar alguém que possa fazer uma boa revisão neste material, você pode imprimir e levar para lá, porque ele estava também querendo fazer uma outra viagem lá em Bahia Blanca. Conversa de amigo, né? Manda para mim o material. Aí eu mandei para Brasília o material. E qual foi a minha surpresa? Que depois de um mês, acho que não chegaram nem a 2 meses, uma assessora dele me telefonou. Irmã Nilda querida, olha, eu estou aqui com o material que a senhora mandou para o senador, e eu já falei para ele que esse material pode se transformar num livro. Eu levei um susto, porque ainda brinquei com ela, falei assim: você não sabe a minha idade, imagina eu nessa idade escrevendo livro, não sei o quê. Não, dá para sair um livro. Eu já falei com o senador. E ele falou assim: se a senhora aceitar, nós levamos para frente essa ideia. Então, tudo começou com uma conversa ao redor de primeiro, a palestra para a família salesiana sobre Laura Vicunha. E depois uma conversa bem informal com o senador Nelsinho Trade. Agora, senador, a sua devoção por Laura Vicunha não começou agora, né? Não. Contasse essa história um pouquinho. Bom, antigamente, lá nos idos dos anos 70, final da década de 70, a minha irmã Fátima, eu sou o mais velho, aí vem a Fátima, estudava no colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Naquela época, só podia estudar meninas, menino não podia. E, numa bela tarde, eu não me lembro qual ou quais das irmãs que foram na nossa casa, a gente morava ali na rua Barão do Rio Branco, do lado de onde é o Banco Bradesco.
entre a Rui Barbosa e a Pedro Celestino. Foi na minha casa algumas irmãs levando o santinho da Laura de Vicunha, falando o seguinte: a gente quer difundir a história de Laura de Vicunha e estamos levando para as mães das alunas do Colégio Auxiliadora para ajudar nessa divulgação. Pois bem, um dia depois que elas foram na minha casa, e eu vi aqueles santinhos espalhados pela estante, eu fui participar de uma competição de judô, que eu lutava judô. Toda criança com 9, 10 anos luta judô. E eu estava lutando judô. Aí eu peguei para lutar contra mim alguém mais forte que eu. E, num determinado momento da luta, ele me empurrou e eu caí com o cotovelo apoiado no chão e o peso do meu corpo todo em cima do cotovelo. Na mesma hora, eu senti um barulho, plec, como se algo tivesse quebrado, e eu vi que o meu braço não estava no lugar. O meu pai estava assistindo a luta. Eu saí segurando meu braço em direção a ele, chorando, e, na mesma hora, deu para ver que tinha quebrado. Ele me pegou no colo, me levou na clínica de Campo Grande, que hoje é o Procárdio, ali na Cândido Mariano. E lá o meu tio, irmão da minha mãe, ortopedista Hélio Mandetta, examinou, me levou para o raio-x, trouxe a chapa e falou para o meu pai: nós vamos ter que operar o menino. Tem que colocar um pino no cotovelo dele. Porque, além da fratura, teve uma luxação. Você comeu alguma coisa? Perguntaram para mim. Eu falei: sim, comi. Minha mãe preparou um lanche para eu não ir para a luta de barriga vazia. E eu comi pão, manteiga, queijo, tomei um copo de leite. Aí o tio Hélio falou o seguinte: então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um analgésico, vamos enfaixar o braço dele numa posição que possa dar um conforto. Amanhã, 6 da manhã, em jejum, você não come mais nada, você traz o menino aqui que nós vamos operar ele amanhã cedo. Aí voltei para casa e, na hora que eu entrei na sala, na mesma hora, eu olhei o santinho de Laura Vicunha. E fui deitar, porque eu tinha tomado uns remédios, eu já estava meio sonolento, meio tonto. Peguei o santinho e fiz uma oração para Laura Vicunha, naquele momento, pedindo que ela me abençoasse, me intercedesse junto a Deus naquele momento tão difícil que eu estava passando. No outro dia eu acordei, com meu pai fomos para a clínica Campo Grande, o tio Hélio tirou a faixa, e falou o seguinte: vou fazer outro raio-x para ver como é que está a situação. Ao que ele fez o outro raio-x, a luxação tinha se resolvido espontaneamente. E a fratura estava alinhada, um osso na frente do outro, esperando só o tempo para poder cicatrizar. O tio Hélio olhou uma chapa, olhou outra, falou: isso aqui que aconteceu com esse menino foi um milagre. Ele não vai mais precisar operar. Eu vou enfaixar com o gesso, pode ir embora, daqui 60 dias a gente tira o gesso. Essa é a minha história com Laura de Vicunha. E nunca mais larguei dela. Eu ando com ela no meu bolso. Que bonita. Todas as vezes que eu preciso de momentos de oração, eu sempre rezo, peço por Laura de Vicunha. E aí eu comecei a querer saber um pouco da história dela. E descobri que os restos mortais dela estão numa cidade no sul da Argentina, de nome Bahia Blanca. É lá na Patagônia, Argentina, uma cidade marítima. E de Buenos Aires até a Bahia Blanca leva 1h30 de voo. Só para você ver como que é lá no sul mesmo da Argentina. E eu já fui lá umas 3 vezes. E eu conheço a irmã Nilda
não só dessa época, como também, depois que tudo isso passou, eu já adulto, eu sempre ia lá no colégio Nossa Senhora Auxiliadora, que lá tem uma igreja lá dentro, que tem a foto de Laura de Vicunha, uma igreja que eu sempre ia aos domingos de manhã fazer minhas orações. E ela que abria a porta, porque domingo aquilo é fechado. Às vezes que ela não estava lá, tinha gente que não deixava eu entrar. Falava, oh, não, está fechado, você não pode entrar. Falei, não, mas eu venho sempre aqui. Não pode. Cadê a irmã Nilda? Não, ela viajou, está não sei aonde. Aí era uma confusão. E essa é a minha história. Essa história está no livro da irmã Nilda. Tá, está no livro, e eu acho assim muito interessante porque quase aconteceu essa mesma história de não querer abrir a porta lá em Bahia Blanca, não é, Nelson? Ele ali contou foi para difícil mim. também, porque a mesma arquitetura do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora daqui é muito parecida com a de lá. Eu não sei se eles têm uma construção padrão no mundo todo, mas se você olhar, é a mesma coisa, aquele quadradão, né, em volta, a porta de entrada no meio, uma porta de ferro grande, conforme tem aqui, em Campo Grande. E cada vez que eu vou lá, um rolo para entrar, porque cada vez é uma pessoa. E eu não posso deixar de entrar, porque sempre que eu vou lá, eu tiro um dia para poder fazer isso tudo. Quer dizer, se não me deixarem entrar naquele dia, eu perco a viagem. E é uma viagem longa, cansativa e onerosa. Aí eu apertei a campainha lá, saiu uma freira. Eu não falo espanhol. E aí eu explico essa história, elas ficam olhando assim para mim, como quem diz, esse cara não é muito bom da cabeça. Ou é, né? Eu sei que dessa outra vez, eu fui recebido assim, ela ficou desconfiada, chamou a diretora do colégio, e essa diretora veio, eu expliquei a situação, aí ela abriu a porta devagarinho, eu fui indo, aí ela falou, é por ali. Eu falei, eu já vim 2 vezes aqui, eu sei onde é. Aí ela falou, então me dá seu celular que eu vou bater foto sua aqui. Tem até no livro as fotos minhas. Eu já levei minha filha lá, levei a Keila, minha esposa, na outra vez. Dessa eu fui sozinho. E aí, ao final dessa minha oração, eu resolvi me identificar para ela. Porque até então eu sou um simples cidadão cristão devoto de Laura. Aí eu falei, eu sou médico e eu tive um milagre que Laura fez para mim, contei minha história. Aí lá no final eu falei que eu era senador, porque eu não gosto de falar, porque na hora que você fala aí as coisas mudam tudo, né? Aí lá no final eu falei, mas olha, mais importante que tudo isso é uma pessoa que eu conheço lá na minha cidade. O que foi? Ela está escrevendo um livro completo de pesquisa assim, de muito tempo sobre Laura de Vicunha. Mas na mesma hora já trocou o telefone comigo, falou, eu quero saber desse livro, como é que é isso? Eu falei, olha, é um conjunto de pesquisa, uma pesquisa longa, e com detalhes que eu vou dizer para a senhora, talvez nem vocês saibam dos detalhes, porque ela foi a fundo. E ela é uma pessoa lá, assim, muito conceituada, muito certa, e com certeza a senhora vai gostar desse trabalho. Aí trocamos o telefone, ela falou, a hora que estiver pronto, você manda para mim, porque dependendo como for, eu vou pedir que você envie vários exemplares para a gente ficar aqui, para distribuir para quem vier. Ótima notícia. Padre Aldir, a importância de ter uma jovem como Laura de Vicunha para a família salesiana, para a santidade salesiana, e como exemplo para os jovens, você que trabalha com jovens, aliás, é o delegado inspetorial para a pastoral juvenil. Que assim como o Nelsinho Trade, assim como a irmã, que foi ex-aluna também do colégio, nós já temos há muitos anos modelo de santidade jovem. Laura Vicunha, Domingos Sávio são esse primeiro grande exemplo. Isso, para nós, é motivo de alegria e para que hoje, com esse livro, possamos reafirmar a santidade salesiana. Porque, às vezes, a gente pensa que os salesianos e as filhas de Maria Auxiliadora não levam a sério a santidade, porque brincam, né? Dom Bosco dizia que
a santidade consistia em sermos alegres, e ele e Madre Mazarello foram muito amigos, então acredito que perpassa pelos carismas a verdade da alegria como um processo de santidade. E olhar Laura Vicunha sobre o olhar da irmã Nilde e do Nelsinho, porque tem o olhar dele também, né? Além do testemunho, eu sei que tem outras coisas, é dizer para o jovem que é possível, em tenra idade, a gente buscar a santidade, buscar os milagres, através de uma menina como Laura. E aí eu queria fazer uma pergunta para a irmã. À vontade. Quando eu leio o seu livro, qual é a experiência que eu posso fazer de Laura Vicunha, irmã? Ai, são várias. Para mim foi um renovar de vida eucarística, de espiritualidade mariana, mas principalmente de humildade e retidão. Essas virtudes de humildade e retidão em Laura é que deu um desabrochar nela de qualquer coisa que ela tinha, problemas na vida, aonde que ela ia buscar força? Lá no sacrário. Uma irmã, a diretora da escola, dizia assim: aonde essa menina está, não existe tristeza. Isso ela depois no processo de canonização. Não existe tristeza, não existe falar mal de ninguém. Por quê? Porque ela saía dali do que estava acontecendo, ia lá aos pés do sacrário, rezava, chorava. Depois ela já saía com respostas. Então, essa devoção eucarística, que às vezes a gente só acha assim, eu vou só comungar. Comunga, recebe o Cristo, mas não vivencia Ele dentro de você, aquela transformação. Logo que ela chegou na escola, ela estava com 8 para 9 anos. Ela foi matriculada em 900, com 8 anos. Ela ia fazer 9 anos em abril. A irmã diretora já descobriu que ela era uma menina diferente, era uma menina especial espiritualmente. Por quê? Porque quando as irmãs, a casa era pequena, né? Cabia 37 internas, uma casa pequena, de lenha. Quando as irmãs atravessavam e iam para a capela, que era dos salesianos, a Laurinha ia junto. Ela já queria rezar com as irmãs, rezar as orações da manhã, ficar para a missa. Aí é que ela chama o pároco, Dom Crestanello, e diz para ele assim: olha, aqui fez matrícula uma menina, era férias ainda, janeiro. Aqui fizeram matrícula 2 irmãzinhas, completamente diferentes. Uma tem 6 e outra está com 8 para 9. Mas essa menina, Laura, ela é alguma coisa que nós precisamos lapidar espiritualmente, porque ela é muito especial. Então, a diretora foi muito perspicaz, e aqui entra o nosso olhar de educadores, né, que aquele dia eu conversei com você. Nós temos que, ao nos aproximar das meninas e dos meninos, e mesmo dos adultos, já ir descobrindo neles alguma coisa especial que a gente possa trabalhar para que aquilo desabroche. E Laura foi isso, capacidade de perdão. Tanto que no livro eu vou escrever assim: eu desejaria que todos vocês, ao lerem essas páginas, descubram como Laura soube transformar a palavra de Deus em vida. Como? Era no dia a dia que ela fazia isso. Se eu puder me estender, eu vou contar alguns casozinhos dela. Posso? Pode, mas pode. Tem um que ele foi dado por uma colega dela após a morte dela, que as irmãs estavam coletando coisas, recordando a vida da menina, aquele negócio. Aí a irmã falou: pois ela limpava esses ambientes, igual vocês, com as coleguinhas. Aí a irmã conta que uma levantou a mão e falou assim: deixa eu contar o meu caso.
Aí tem no livro também o nome dela. Laura limpava esse pedaço da sala e a menina devia ajudá-la. Mas o que a menina fazia? Pegava o lixo, voltava e jogava ali. E pegava mais lixo, jogava lá. Laura continuava limpando. A ajudante dela fazia isso. Acabava aqui, ela pegava de novo, jogava lá. Depois que ela fez isso umas 3 vezes, a Laurinha virou para ela e falou assim: fulana, o que você está fazendo te faz feliz? E ela ironicamente respondeu: faz. Ela falou: ah, para mim também faz. Sabe por quê? Porque você me faz amar mais a Deus. Aí, eu me analisando com o meu gênio de Cavalcante e Rangel, eu daria uma resposta bem diferente. Mas é a vida espiritual dela que tudo era amor, tudo era, né? Tem um outro caso com as colegas, porque justamente ela era muito meiga, muito tranquila, ajudava todo mundo, estudiosíssima, né? Ela era colocada para auxiliar as colegas. Então, sempre tem aquelas pessoas que são meio invejosas, né? E uma disse para ela, assim, do recreio, elas brincando, uma falou assim: Laura, você é muito ingênua. No livro italiano diz assim: você é uma pazza. Quer dizer, uma imbecilzinha, né? Laura sentiu profundamente aquilo, não respondeu. Mas ela sofreu com aquilo. Aí ela foi lá para o sacrário. Saiu dali, acabou, ela foi lá para o sacrário. E D. Crestanello, que registra esse fato no processo, diz que essa vez diz que ela chorou muito lá no sacrário. Mas quando ela saiu de lá, ela saiu cantando assim, baixinho, cantando: eu sou louquinha por Jesus, eu sou bobinha de Jesus. Cantou. Aí a irmã que tinha preparado para a primeira Eucaristia, a irmã Rosa, viu que ela estava no pátio cantando, aí falou assim: Laura, o que você está cantando? O que você está falando? Aí ela contou o fato para a irmã e falou assim: mas Jesus falou assim, não fica triste, você é louquinha por mim, você é bobinha por mim, então eu estou sendo feliz. Você entendeu? Essa é a santidade do dia a dia dela. É a santidade do perdão, é a santidade da oferta. Não guardar o rancor, não guardar uma coisa triste, mas transformar aquilo num ato de amor, né? Então, isso enquanto menina, ela tinha 10 anos nessa época, 10. Maturidade. Uma maturidade. Depois eu conto mais alguns fatos. Ela morreu com quantos anos? Ela morreu com 12 anos e 8 meses. Tá vendo? E nesse inteirinho ela fez um caminho de santidade fora de série. A história de Laura realmente é inspiradora para as famílias poderem colocar esses valores cristãos para os seus filhos e para os filhos poderem se espelhar na fé, na cristandade de Laura Vicunha. Eu me lembro que eu sempre quis estar perto de Laura. E, literalmente, eu estive 3 vezes. Porque lá nessa igreja, dentro do Colégio Auxiliadora de Bahia Blanca, está o caixãozinho com os restos mortais dela. Fica num altar, assim. E eu estive lá, levei minha família lá. Realmente é uma coisa muito forte para mim. Esse exemplo para a juventude tem como transmitir, ou foi isso que o senhor pensou quando pensou em ajudar a publicar esse livro? Tem como transmitir isso para a juventude de hoje? Vocês devem ter observado a riqueza de detalhes só nesse depoimento da irmã Nilda. Isso é um trabalho que não existe, na minha avaliação, ou na minha santa ignorância, porque eu não conheço, um trabalho com esse grau de detalhes. E, a partir do momento que a gente folheia o livro, vê as fotos, os documentos, realmente é algo
muito enriquecedor, que precisava ser colocado para fora. Porque se lá na década de 70, há 50 anos atrás, algumas irmãs foram na casa da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, levar o santinho de Laura para ela poder ser conhecida, o que nós estamos fazendo agora nada mais é do que um aperfeiçoamento disso. Porque nós vamos distribuir esses livros para vários colégios, vários locais que se interessarem, e além dos depoimentos que tem aí, porque existem graças com outras famílias, com outras pessoas, que só você, lendo e indo lá, na sexta-feira, às 19 horas, no colégio Nossa Senhora Auxiliadora, ali na Pedro Celestino, com Antônio Maria Coelho. Eu tive uma conversa com a irmã Nilda, e na conversa ela me falou algo muito singular sobre esse livro. Além desse milagre que foi concedido a você, porque é um milagre, Nelsinho, ela me falava que existe uma particularidade nesse livro que não tem outro, que é a gente conhecer Laura sem a figura da sua mãe como principal protagonista. Porque, às vezes, quando escuta essa história de Laura, nós escutamos muito a sua relação com a mãe, a causa da sua morte, de entrega, mas conhecer Laura purificada desse olhar e dizer bem assim, ó, é uma jovem, adolescente, né, pré-adolescente, que faz uma experiência de Jesus grande. Então, conhecer Laura, a gente vai conhecer dentro do livro. Agora, uma coisa me chama a atenção. Um político sul-mato-grossense, um senador que está representando nosso Mato Grosso do Sul em Brasília. E como é que essa experiência te leva ao Senado? Como é que essa experiência faz para você esse Senado ser diferente de qualquer outro senador? Eu penso que eu sou um privilegiado, não só pela questão de estar lá representando o Mato Grosso do Sul, são só 3 de cada estado, 81 no geral, mas mais privilegiado ainda de ter essa ligação com Laura. Isso são poucos que conseguem isso. E isso me dá uma força, assim, espiritual muito grande, porque eu sou devoto mesmo. Todas as noites eu rezo. Eu cheguei a sonhar com Laura. Ela me pediu para botar o nome dela numa missa. E eu cheguei na igreja cedo, lá de Brasília, e a mulher, sem aquelas Corolla, né, que a gente diz, que fica ajudando os padres, que anota o nome das pessoas, 7º dia. Eu cheguei e falei, eu preciso colocar o nome de uma santa, assim que eu falei. Qual o nome? Laura de Vicunha. A mulher olhou, mas ela não eu nunca vi essa santa. E eu sempre carrego com ela. Falo, ó, ela não é santa ainda. Uau. O Papa João Paulo II já a beatificou, está num processo de canonização, mas é essa aqui, ó. Ah, e como é que escreve? Aí, lá em Brasília, isso. E, então, a minha ligação com Laura é muito forte. Eu digo que eu passo isso para os meus filhos, levei a minha pequenininha lá, a caçulinha, expliquei toda a história dela para a menina. Ela, sem eu falar nada, se ajoelhou de frente, tem no livro também essa foto, se ajoelhou de frente aonde tem o caixãozinho de Laura e fez a oraçãozinha dela. Irmã, fala um pouquinho mais sobre essa pesquisa que a senhora fez, até onde que a senhora foi para descobrir essas histórias da Laura? Olha, essas histórias da Laura, essa pesquisa, eu tive assim a felicidade aqui. Eu tive a felicidade de quando eu estava aqui no Instituto Missionário São José, de ler o primeiro livro publicado sobre ela, que é de D. Crestanello, que é do orientador e confessor de Laura, que é aquele que dá os maiores testemunhos. Então, eu estava aqui e li. Tá. Lá na nossa casa, ali, na Casa Imaculada, não tem. Mas tem, assim, uma infinidade de livros que a irmã do padre que acompanhou Laura nos últimos momentos,
que é o padre Genghini, o padre Genghini, ele vivia ali em Junín de los Andes, e ele, com um outro clérigo, que é o Ortiz era 5 anos mais velho do que Laura, mas ele tinha um pacto de santidade com Laura. Laura tinha pacto de santidade com várias meninas, especialmente por uma que depois foi filha de Maria Auxiliadora, chamada Mercedita. Os casos com Mercedita são interessantíssimos. E, nesse pacto de santidade, leva no livro de Dom Crestanello dizer: mas não é só Laura que a irmã do Dom Genghini, que era a Madre Cléria Genghini, 25 anos após a publicação do livro dele, ela pega esse livro e diz assim: nós precisamos trabalhar pelo processo de beatificação. A Argentina já tinha começado. As irmãs de Bahia Blanca e as irmãs de Junín já haviam começado a recolher material. Por quê? Porque tanto Dom Genghini como o clérigo Ortiz, eles, após a morte de Laura, eles fizeram ali uma igreja Laura Vicunha. Fizeram uma propaganda de Laura. O Ortiz compôs canto, as meninas cantavam sobre Laura nos recreios. Então, eles já sabiam que Laura era uma menina especial e era santa. No sepultamento, o pessoal tem isso daqui no livro. No sepultamento, o povo de Junín, aquele povoado ali, eles diziam: morreu uma santinha. Uma santinha foi para o céu. Né? E quando o padre Aldir fala que nós conhecemos Laura mais por essa oferta que ela fez da mãe, no processo, que é esse livro básico que eu peguei, diz assim que Laura se ofereceu vítima 3 vezes. A primeira, quando ela se ofereceu pela mãe. E as 2 últimas, quando ela deu um belo susto a Dom Crestanello. Porque ela chega para Dom Crestanello um belo dia e diz assim: padre, isso ela estava já com 11 para 12. Padre, sabe o que Jesus está me falando lá no sacrário? Ele está falando que ele me quer vítima de amor. Dom Crestanello, ele mesmo fala, eu levei um susto. E eu falei: Laura, você sabe o que é ser vítima e vítima de amor? Eu sei, porque ele já me explicou tudo. Ah, tá bom, mas eu não vou te dar essa licença ainda. Você me dá 2 dias para eu pensar e rezar? Então, eu faço assim, que eu estou vendo o Dom Crestanello conversar com ela, né? Me dê 2 dias para eu pensar e rezar sobre isso. Aí disse que ele rezou muito. Aí ele falou: mas essa alma é uma alma especial. Ela resolve tudo com Jesus. Quem sou eu para negar? Aí, passado 2 ou 3 dias, Laura vai lá perguntar para ele se ele vai dar licença, se não vai dar, porque ela é insistente, viu? Ela não é bobinha de ficar quieta, não. Aí ele falou: tá bom, Laura, eu vou te dar. Mas aí torna a explicar para ela o que é vítima, que ela vai sofrer muito, porque vítima de amor sofre muito. Gente, você pega este caso e vai para Santa Teresa em 1500. Laura está em 1900, numa cidade pequenininha, perdida lá nos Andes. E Santa Teresa está lá na Itália, está naqueles arrobos com Jesus, vítima de amor. Pegam Francisco de Assis, de 1200. É o que Laura vai viver aqui. Pequenininha, sem estudos teológicos,
e ela quer ser vítima de amor por Jesus. Aí Dom Cressanello dá licença, ela vai lá, e Dom Cressanello não acompanha ela até o sacrário. Ela vai sozinha, Dom Cressanello fica lá no fundo da igreja, da capelinha. Aí ela vai sozinha e se oferece como vítima. No livrinho de primeira, no caderno, onde ela tem alguns apontamentos de primeira Eucaristia, ela diz uma frase que é muito semelhante à teologia de Teresa d'Ávila. Ela diz assim: Jesus, que eu saiba te amar, que eu saiba sofrer muito por você e que eu saiba redimir os homens. Ó, teologia forte. Teólogo, né, Ademir? A menina por de que essa riqueza toda não havia sido divulgada, pelo menos em português? Olha, eu te pergunto mais uma que na Filha de Maria Auxiliadora eu fui descobrir agora. Você sabe qual é outra? Quanto tempo de vida religiosa? 68. Vou estar entrando nos 69. Eu não descobri isso na vida de Laura. Foi nessa pesquisa que eu descobri. Ela foi crismada em 1902. Portanto, em janeiro ela ia fazer 10 anos. 11 anos. Ela ia fazer 11 anos. Ela já tinha pedido, porque tinha falecido uma irmã lá, que era muito amiga delas, tinha sido professora de primeira Eucaristia, e ela, com a Mercedita, disseram assim: nós vamos ser filha de Maria Auxiliadora, porque nós vamos cuidar das meninas, depois igual a irmã Ana. Ficou segredo entre elas. Aí ela pediu, quando foi na crisma, ela pediu para Dom Cressanello, ela não podia receber capinha, que era a primeira ordem nossa. Aí Dom Cressanello lembrou para ela que a mãe dela vivia aquela vida incerta, que ela não podia ser filha de Maria Auxiliadora, mas que ela continuasse, quem sabe, que com o passar dos anos ela poderia ser. Aí é a comparação que eu vou fazer. Qual é a influência de Dom Calheiro na vida de Laura? Aí eu começo desde o pedido para fundar uma escola lá, para Dom Melanésio fundar a escola, a crisma dela e esse fato. Menina de 11 anos consegue um momento especial com o bispo para conversar com ele. Aí ela pede para ser filha de Maria Auxiliadora. O livro não fala se Dom Calheiro já sabia da vida irregular da mãe ou não. Só que Dom Calheiro, de uma maneira assim, muito amorosa, vivendo não com pancada, João, mas com amor e compreensão, ele diz para Laurinha assim: Laurinha, você é muito criança. Você tem apenas 11 anos. Como que você vai ser filha de Maria Auxiliadora? Você ainda vai comer muito pão, ser muito obediente, depois você vai ser filha de Maria Auxiliadora. Quando você estiver lá para os 14, 15 anos, você faz o pedido de novo. Por enquanto, você vai ser obediente e comer muito pão. Tá. Para Dom Cressanello, que é o orientador dela, essa foi a maior decepção da vida de Laura. Diz que ela sofreu tanto com essa resposta, porque ela esperava que ele desse licença dela fazer os votos de pobreza, castidade e obediência. Com 11 anos. Com 11 anos. Aí ela conta para Dom Cressanello. Aí Dom Cressanello falou: Laurinha, aquilo que ele está te falando com tanta bondade, eu já te falei. Mas vamos rezar, vamos fazer não sei o quê. Aí tá bom. Ela sai dali, com quem que ela vai? Com o grande escutador dela, com o grande orientador, com o grande mestre de vida, que é Jesus sacramentado. Aí, novamente, Dom Cressanello fala que ela chora muito. Diz que nesse dia, diz que ela chorou muito. Aí, depois, ele não fala se foi no mesmo dia ou se foi depois, ela volta e fala assim:
Dom Crestanello, sabe o que Jesus falou para mim? Que com hábito ou sem hábito, eu posso ser filha de Maria Auxiliadora. Eu posso fazer os meus 3 votos de pobreza, castidade e obediência. Dom Crestanello fica novamente embaralhado com a menina. Aí fala assim, tá bom, Laurinha, eu vou fazer assim. Eu vou te explicar muito bem o que é fazer um voto de pobreza, o que é fazer um voto de castidade e fazer um voto de obediência. Depois desse estudo que nós vamos fazer, se você achar que Jesus ainda está te pedindo para você ser filha de Maria Auxiliadora, eu não posso receber os seus votos. Mas você vai lá com ele e resolve o teu problema lá. E ele, durante 3 a 4 meses, ele foi estudando com ela o que é fazer voto de pobreza. Ela já tinha voto de amor a Jesus, vítima. Já tinha feito voto para a mãe dela. Aí explicou o que era o voto de castidade para ela e o que era o voto de obediência. Aí ela falou, mas ele continua falando que eu posso fazer esses votos, que sem hábito ou sem hábito eu posso ser religiosa. Isso nós nunca colocamos, nós como irmãs, filhas de Maria Auxiliadora. E é uma coisa que eu vou chamar muita atenção das irmãs durante encontros que eu puder, que Laurinha foi a mais jovem filha de Maria Auxiliadora. Ela vai lá no sacrário, quando ela está prontinha, ela vai lá aos pés de Jesus sacramentado, Dom Crestanello está lá no fundo da igreja, porque ele não pode, como sacerdote, receber, por causa da irregularidade da mãe, mas ela sozinha, ela ajoelhada diante de Jesus sacramentado, ela faz a sua profissão de fé e de consagração ao Senhor, de pobreza, castidade e obediência no Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. Irmã, para a gente concluir, Nossa. como é que termina esse livro? Tem tanta história bonita, termina com a morte dela, termina com a Nós contamos com a canonização, morte beatificação? dela, contamos. Os últimos momentos são muito, muito comoventes, porque a mãe só vai saber nos últimos momentos da vida dela. É Dom Ginguini que chama a mãe, a pedido dela, para ela revelar o segredo. São 2 anos de segredo, de oferta pela mãe, e ela nunca revelou. Só quem sabia desse segredo, nem a diretora que ela considerava uma segunda mãe sabia. Era Dom Crestanello, confessor e orientador, e ela. Dom Ginguini foi descobrir isso após ele ter dado a extrema-unção e ela ter pedido para chamar a mãe. E o Ortiz estava presente, a Mercedita estava presente, e a irmã da Mercedita, que era noviça, estava presente, porque as irmãs tinham ido para o Chile fazer, e na véspera, de madrugada elas tinham saído, e isso acontece à tarde, e Laurinha morre à tarde. Então, é muito assim comovente a revelação, porque a mãe, ela fica assim, mas minha filha, eu sou a causa da sua morte? E ela é direta. Mãe, há 2 anos eu ofereci a minha vida para você mudar a sua. A minha vida pela sua, eu disse a Jesus. A minha vida pela sua, eu disse a Jesus. E ele hoje está me levando. Aí existe todo um diálogo muito bonito das duas, e ela diz a Dom Ginguini, Dom Ginguini, você está vendo, está escutando que ela está prometendo mudar de vida? Aí a mãe dela diz, amanhã mesmo eu vou me confessar e não volto mais para a fazenda. E aí eu conto os funerais dela no livro. Aí a outra parte do livro vem os 4 testemunhos dos miraculados aqui, dos agraciados, que nós estamos chamando agraciado. Eu senti muito, na época, as irmãs não terem pego
o caso do Nelson, esse caso deveria ter ido com toda a documentação médica. Eu não sei se foi Nelson? Então, a tia Maria Olga, que é a esposa Do Hélio. do Hélio Mandetta, na época eu lembro que eles foram atrás. Temos que perguntar para ela. Ela está viva e ela vai estar lá no dia. Se mandou para a Itália ou não. Quantos anos você tinha? 9 anos. 9 anos. É isso que eu queria dizer para você quando você perguntou onde termina o livro. Ele não termina, porque eu acredito que esse menino judoca de 9 anos que faz uma experiência de milagre de Laura Vicunha na sua vida, porque não é um milagre no braço, é um milagre na vida, que o leva aí à Bahia Blanca, que o leva a pesquisar, que na foto que está aqui, o leva a Deus, a Jesus, é que a gente pode mostrar para o povo que a gente precisa fazer Laura santa. Ela não é só beata, ela é santa. Então, o jovem, o adolescente, ele tem como levar outros adolescentes aos altares de santidade. Então, eu vejo que esse é o grande começo do reconhecimento da santidade, porque está falando dela, dos seus votos, da sua caminhada com Cristo, que leva um judoca mirim a ter uma santidade, um caminho de santidade com Jesus Cristo através de Laura. E outra coisa, aí a segunda parte são os testemunhos das pessoas que receberam as graças maiores, porque tem centenas de graças por aí. Depois, a outra parte, eu faço um resumo. O resumo, quer dizer, era bem maior a pequena biografia que eu escrevi sobre os salesianos e as salesianas. Mas depois os revisores acharam melhor condensarem um pouco mais, enxugar. Mas aí tem eles como verdadeiro testemunho. Agora, para mim, eu descobri que D. Calheiro, o grande cardeal, o primeiro cardeal salesiano, foi um dos incentivadores de santidade de Laura. Para mim, isso foi uma grande descoberta. Porque eu pego, então, D. Calheiro, indiretamente pedindo a Milanésia, D. Milanésia, para construir o colégio. D. Milanésia, construindo o colégio dos meninos, diz, não, vou construir também um das meninas. Aí constrói o das meninas. 2 anos depois, D. Calheiro indo lá, dando a crisma a Laura e dizendo para ela, você é muito criança, você precisa comer muito pão, ser muito obediente, marcar a vida dela com os votos, porque foi aquilo que deu a marca aos votos dela. Ele foi o grande incentivador de santidade de Laura, junto com D. Crestanello. Então, eu vejo assim, é como o Aldir fala, esse livro, quem souber ler, mas ler assim como a gente lê o Evangelho, buscando, aprofundando determinadas coisas, vai fazer bastante bem, se Deus quiser. E por isso eu faço o agradecimento à família salesiana, que foi o meu primeiro incentivo, partiu daquela palestra com a família salesiana. Então, lançamento na próxima sexta-feira, dia 5, que é o aniversário de Laura. De Laura, né? De nascimento, né? Deixa eu só fazer uma observação. Laura, para D. Crestanello, na matrícula dela, consta como sendo 5 de abril, em Bahia Blanca, com o número da casa, na casa da avó, etc. No documento que a assessora procurou e mandou buscar lá, o certidão de nascimento está trazendo 6 de maio. Mas por quê? Porque Chile está em plena revolução. Tanto que ela faz o batismo, imediatamente, ela faz o atestado de nascimento, o batismo em 24 de maio, só a família bem reduzida, e em junho eles têm que sair fugidos de lá. Então, eles vão para Junín. Então, ela cresce em terras argentinas.
né? Por isso que as irmãs argentinas estão fazendo um apogeu agora com os 120 anos de falecimento dela. Irmã, toda essa riqueza nós vamos ter nesse livro, que depois vai estar à disposição Vai estar à disposição. no Colégio Auxiliadora? Vai estar na exposição ali na nossa antiga casa inspetorial, mas não tem muitos livros à venda, não. Aqui foi outro pequeno, eu acho que, milagre de Laura. Esse aqui quando eu era pequeno, juntando judô. Eu era isso aí, ó. Esse é um mosquitinho. Então, nós íamos começar... Na minha ideia, eram uns 500 livros. Aí, conversando com a inspetora falou, não, vamos distribuir, vamos fazer uns 1000 livros. Eu falei, olha, mas o Nelson vai querer um pouco para ele também, eu também vou querer para o lançamento. Aí ela diz assim, tá bom, vamos tirar uma tiragem aí de 1.800, 1.000 não sei o quê. Aí o Nelsinho fecha 500, ela fecha 1.000. Aí eu andei entrando em contato com o nosso hospital. Os médicos queriam. O hospital compraria 200. A irmã Ivone, lá de Lins, compraria 250. Fechando tudo, dava 2.000 e poucos. Aí eu falei assim, vamos tirar 3.000. Uma amiga nossa agora vendeu, numa semana, 44 antecipados. Senador, o senhor vai ter 500 livros. Sim. Eu estava aqui... Matutando. Eu vou ter que levar um pouco lá para a Argentina. É verdade. Eu prometi para a freira de lá. Então... Aí eu vou levar uma tiragem para lá. E lá vai ter uma utilidade muito grande, porque lá tem também várias pesquisas. Mas igual essa aí não tem, não. Eita, Nelsinho. Mas é verdade, eu trouxe as pesquisas de lá. Vídeos. Quando eu levava para ela, olha, eu tenho um negócio aqui muito interessante que eu acho que a senhora não tem. Já tenho, meu filho. Isso aqui, eu já tenho esse vídeo, já tenho isso, já tenho aquilo. Ela foi muito fundo. Vocês viram na história que ela contou. Sim. Nome de pessoas. Isso aí, pouca gente tem. Tá bom. Agradeço, então, a presença Aqui. do senador. Isso aqui foi quando eu fui agraciado com o milagre. Eu era esse cara aí. Esse aqui, Não sei a se a câmera consegue imagem pegar? Não sei. pega. Depois a gente manda aqui. Esse cara. A câmera vai mostrar isso aí. Padre Aldir, muito obrigado pela sua participação aqui também. Irmã Nilda, muito obrigado pelo livro, pela sua obra, por toda a sua vida religiosa e agora por aprofundar. Laura, né? Mas antes, eu quero agradecer demasiadamente a todos vocês, principalmente o Nelson, que deu uma força muito grande. Depois da Laurinha, da família salesiana, foi o senador que deu esse empurrão, porque jamais eu pensava em publicar nada. Publicar entre nós, assim, né? Mandar slide, mandar não sei o quê, mas fazer a publicação de um livro, eu agradeço, viu, Nelson? Então, sexta-feira, 19 horas, Isso. Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, em Campo Grande, Rua Pedro Celestino, esquina com Mato Grosso ali? Entre a Mato Grosso e a Antônio Maria Coelho. Todo mundo sabe onde é o Colégio das Irmãs. Agora, aquelas pessoas que tiverem dificuldade de subirem escada, a gente está dando permissão de entrar lá por trás, pela Cripa, ao lado do ginásio poliesportivo. Tá certo. Nós vamos ter acesso lá também, porque tem muitas ex-alunas, muitas pessoas que gostariam de ir. Muito obrigado. Fechando. Obrigado a todos. Eu queria agradecer, em nome da minha assessoria, que ajudou também a esse projeto, a assessoria de Brasília, na pessoa da Débora, e a assessoria aqui de Campo Grande, na pessoa da Silvia e da Ney Baota. Certo. Fica então todo o nosso agradecimento especialíssimo à irmã Nilda e às filhas de Maria Auxiliadora aqui em Campo Grande, aos salesianos, na pessoa do Padre Aldir. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço.